Eu comecei a ter uma técnica que atendia comigo Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e uma técnica que atendia comigo aqui no Rio de Janeiro. E foi até eu passar no concurso para professor, né? Eu passei no concurso para professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu tive que largar esse meu trabalho de empreendedora, porque o concurso ele limitava a minha atuação como empreendedora, e eu fui me dedicar para ser professora. Então, eu fui para o campo mesmo da docência, para pesquisar, etc. e tal. E é esse caminho, né? Hoje eu vejo que eu fui uma das pioneiras em relação a isso, que mostrou que o enfermeiro ele tem essa liberdade. Hoje está crescendo cada vez mais. Hoje eu ensino enfermeiros que querem ter uma alternativa não só plantão, mas também complementar, porque eu sempre falo, para viver exclusivamente de consultas de enfermagem, você precisa construir ali uma cartela de pacientes e virar uma autoridade para que você consiga pedir demissão. Então, eu sempre falo, a construção desse trabalho, ela tem que ser a longo prazo. Sim. Eu nunca oriento a pessoa e falo, olha, abandone seu plantão, vai viver de empreendedorismo, porque não é assim. Primeiro, porque a enfermagem ainda sofre preconceito em relação à sociedade. Então, hoje a sociedade está entendendo um pouco mais, mas a sociedade ainda entende o trabalho da enfermagem como um trabalho relacionado ao cuidado dependente do profissional médico. Ou assim, o médico, desde a raiz, né? A raiz da profissão, ele sabe, na faculdade, ele faz a faculdade, ele sabe que ele faz consulta. E na consulta, desde a época de Hipócrates, lá, que é o pai da medicina, quando o médico executava lá um cuidado, uma prescrição, ele recebia alguma coisa em troca, ou com agrado, enfim. Então, sempre foi relacionado a uma moeda de troca. Eu te curei, né? Não tenho na moeda de troca na época. Enfim, então... É a prestação de serviço. Sempre foi entendido que a medicina é uma prestação de serviço. Sim. Diferente da enfermagem, que nós não somos, o que parece é isso, não somos prestadores de serviço, somos só cuidadores, executores, né? Então, assim, tem esse preconceito. Então, eu, várias vezes no início lá atrás, quando eu estava empreendendo, né? Começando a empreender com essas duas... Então, montei a minha própria equipe. Alguns médicos indicavam o meu trabalho. O paciente, na época, entrava em contato comigo, porque ainda não era muito utilizado o WhatsApp, etc. Às vezes era ligação. E aí a paciente me ligava e falava, o doutor fulano te indicou. Eu queria que você viesse aqui em casa ver a ferida da minha mãe. Você pode? Eu falei, posso. A consulta custa tanto, eu faço isso. E colocava ali o meu trabalho. E ela virava, não, mas eu só quero uma olhadinha. Né? Eu já estou pagando o fisioterapeuta, já estou pagando o vascular. Então, se você está pagando o vascular, está pagando o fisioterapeuta, eu também sou uma prestadora de serviço. Mas eu não sabia por quê. A gente ainda tem a raiz cultural da caridade, do cuidado vinculado ao SUS, né? Exato. Então, as pessoas ainda têm essa parte de um certo preconceito que está mudando muito. Isso vai muito da postura também do profissional. Com certeza. Uma coisa que você falou, que eu ia ponderar, era exatamente isso. Assim. Houve obstáculos que você teve que enfrentar para construir a tua autoridade, né? E me fala um pouco como é que foi essa transição. Você falou que não queria ser enfermeira, você queria ser jornalista. Sim. E aí você aceitou fazer enfermagem por causa da sua mãe, que te recomendou. Sim. Então foi parecido comigo. Uhum. Minha mãe falava para mim assim, Angélica, eu falava para ela assim, mãe, eu quero ser obstetra. E ela é da enfermagem há muito tempo. Minha mãe tem uma plaquinha de homenagem do Pedro Ernesto. Porque minha mãe é uma das profissionais mais antigas do Pedro. Uhum. Ela era técnica do Pedro Ernesto. E aí eu cresci
indo pro hospital com ela, porque quando ela não tinha com quem deixar eu e minha irmã, ela levava a gente pro hospital. Olha bem. E aí eu olhava aquilo ali, quem eu mais gostava daquele ambiente era o obstetra. E aí eu falava com ela, mãe, para eu ser obstetra, eu tenho que fazer o quê? E ela falava o quê para mim? Estudar, né? Não, mas você acha que ela falava o quê? Você tem que fazer que formação? Sei, enfermagem, ela falava da Não, enfermagem. medicina. Medicina, sim. Medicina. E aí ela falava que para eu fazer obstetrícia, eu tinha que fazer medicina. Então eu cresci a infância inteira acreditando que para ser obstetra eu tinha que fazer medicina. Uhum. Quando eu fiz o vestibular, eu fiz vestibular por 3 anos seguidos para medicina e eu não consegui. No último ano, eu coloquei para fazer enfermagem. E eu só coloquei em um lugar, que foi na UF, lá em Niterói. Uhum. E eu passei. Só que a minha mãe mudou de ideia. E aí ela falou assim, não. Já que você passou para enfermagem, já que você vai fazer enfermagem, não vai fazer em Niterói não, porque é muito longe. Você é muito pipa voada, é muito perigoso. Faz aqui no Rio mesmo, eu vou te matricular na Estácio, que tinha inaugurado uma universidade Estácio de Sá, lá no bairro onde eu moro, em Jacarepaguá. E você vai fazer faculdade de enfermagem, depois você vai acabar a enfermagem, vai arranjar um emprego e vai fazer medicina, para poder fazer, para ser obstetra, para fazer obstetrícia. E aí eu obedeci, eu fiz o que ela falou. Quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia, não tem aquelas conversas que a gente faz com o coordenador, que tem que sentar todo mundo, né? Você faz isso com os seus alunos, eu faço com os meus. E aí a professora Sheila Azevedo, ela falou assim, por que você quer fazer enfermagem? Por que você veio para cá? E aí eu, sem graça, né? Primeiro período, primeira semana, eu olhei assim para ela e falei, é porque eu quero fazer obstetrícia, mas eu não passei para medicina. Minha mãe falou que eu tenho que fazer enfermagem para poder fazer medicina depois e tal. Aí ela falou assim, quem foi que te disse que você tem que fazer medicina para ser obstetra? E aí eu falei para ela, repetir assim, né, meio envergonhada, minha mãe falou que era para eu fazer. E aí ela falou assim, pois fale para a Célia Regina que você vai ser obstetra sendo enfermeira. Aí eu tomei um susto, né? Como é que ela sabia o nome da minha mãe? E aí ela falou para mim, você não é filha da Célia? Eu falei, sou. Achando que eu ia, né? Já começou a faculdade, já mal. Pois então, eu fui a chefe da sua mãe durante muitos anos no Cardoso Fontes. E eu via como que ela se sacrificava levando você e sua irmã para os plantões, quando ela não tinha com quem deixar. Deu muito trabalho. E aí fez uma brincadeira. E ela falou para mim, seu sonho é ser obstetra? Aí eu, então você vai ser obstetra sendo enfermeira. E eu não fazia ideia da especialização da obstetrícia até entrar na faculdade.